Estamos de volta aqui com o nosso bate-papo sobre a pesquisa da Ceci Bandeira, atriz da diáspora. Falamos aqui já um pouquinho sobre a pesquisa, que tem a ver com a professora, artista Zélia Amador de Deus. E, Ceci, vamos continuar o nosso bate-papo, né? A gente também tem aqui com a Cláudia Leão, com a Margarete Refskalewski, e o papo está sendo muito legal. Então, Ceci, pode continuar. Tem uma coisa também na trajetória da Zélia que me chama muita atenção em relação ao momento que a gente vive hoje. A gente vive um momento que muitas vezes acaba sendo de desarticulação, sabe? A gente não se entende, entra nesse caminho, entra a rede social e ninguém se entende. A discussão, a Zélia, ela tem muito do ensinar pelo afeto e ela tem muito de humanizar o entorno dela. Então, por exemplo, a Zélia fez escola de teatro, cresceu ali quando começou a estudar na UFPA, vendo os cursos de arte sendo realizados no Vadião, que é um espaço cultural, não era um espaço próprio para fazer arte. Então, os cursos eram completamente marginalizados. Então, a Zélia, da feita que ela nunca, eu vejo assim, a Zélia nunca cresce para ela nunca cresce pelo ego dela para fazer a trajetória e o nome dela. Então, da feita que ela teve uma oportunidade de virar diretora de centro, reitora, qualquer um desses caminhos, ela foi dando dignidade para esses cursos marginalizados, não só para os cursos, primeiro para os cursos, onde ela... a Margarete depois pode falar mais sobre isso, mas teve a compra de prédio, a organização, toda essa parte burocrática, e depois isso passa para as pautas das políticas afirmativas, passa por tudo que a Zélia está fazendo hoje, voltado para os imigrantes. Então, ela nunca faz as coisas para ela, sabe? Ela sempre busca ensinar com afeto, como eu disse, e busca dar toda essa assistência humana mesmo, solidária para o entorno dela. Eu acho que eu penso que tem uma ação, né, especialmente dentro do movimento negro, disso que ela chama, né, de movimentos de corpos negros, dessa performatividade que vai fazer com que a resistência, a existência de movimentos e de pessoas e do que é esse processo todo de aquilombamento, que ela vai chamar isso, então, né, das redes, né, das teias de Anansi, né, de quem são os herdeiros e as herdeiras de Anansi, eles veem muito disso, que não é um pensamento, não é a criação de espaços que sejam espaços ou de possibilidades individualizantes, muito pelo contrário, ele precisa ser coletivo, né? Então, a função de mulheres negras, mulheres indígenas, nesses espaços que são espaços de poder, elas são fundamentais para que se rode se mude o ponto de vista, né? Se rode essa estrutura que é uma estrutura de opressão, né? Uma estrutura violenta, uma estrutura de violência, né? De olhar uma mulher, sim, que por a importância dela, eu lembro assim, inesquecível o dia. Margarete estava lá no dia que ela foi à festa dela como professora emérita da universidade, e foi o último dia, foi dia 12 de março, é um dia inesquecível para nós, dia 12 de março de 2020. Foi a última vez que a gente se abraçou, todo mundo. Antes da pandemia. Antes da pandemia. E eu nunca vi aquele lugar ali de todo mundo, de muita gente, de como os alunos se veem, a possibilidade, aquilo ali é uma grande possibilidade. Não eram negros, né? Sabe? Eram indígenas, então estavam os povos indígenas, né? Indígenas que estão dentro hoje das universidades. Tinha os africanos, tinham os africanos e africanas que estão estudando aqui. Já tinha os refugiados, uma parte de refugiados, tinha também o povo de terreiro, exatamente, povo de teatro, sabe? Foi muito incrível, assim, e o que a gente fez com a chuva toda, né, que era se reunir, no dia eu fiquei trabalhando até tarde,
porque a gente foi fazer um estandarte para ela, que era o nosso presente do curso de artes visuais, e os alunos e as alunas negras iriam levar, e acabou que foi a professora Luzia que carregou o estandarte até chegar lá, que a gente ia se juntando todas as coisas onde passasse, porque a ideia era para a gente andar a universidade todinha. Só que estava chovendo muito, deu uma chuva nesse dia que alagou tudo, mas fizemos, saímos lá do curso de artes visuais, e aí a gente passou lá pelo o povo da Associação dos Alunos de Quilombolas Indígenas, vieram ao encontro da gente lá na frente do GEAN, lá na frente do IFCH, e a gente foi lá para o Benedito Nunes. Quer dizer, qual o sentido que tem dessa ação, que ela não estava sozinha, ela não iria receber aquele ela não estava de fato só. Então, essa manifestação, que é uma manifestação de muitas pessoas que querem, que veem, é muito forte para nós, assim, e especialmente para os alunos e alunas, e não só de lá, porque eu vejo, eu conheci agora recentemente, desde 2019 eu conheço uma parente dela, né, da família de parente amador, de Salvaterra, né, da região de Quilombo maior, assim, nossa, acho que no Brasil é a maior, né? Mas Salvaterra é o município de maiores comunidades quilombolas, né? E aí a ação de mulheres também de uma mesma família, sabe? Então, assim, esse reagrupamento, né, que acho que é muito importante quando ela vai falar sobre movimentos, né? Ela não vai falar sobre o movimento negro, mas são movimentos negros, ou seja, esse corpo performance movimentando e criando esses lugares que são lugares de acolhida, são lugares de apoio, são lugares de luta, são lugares de resistência, são lugares de poder, né? É verdade. A Zélia, quando ela foi vice-reitora, né, inclusive, a escola de teatro, ela estava numa sala no primeiro andar do Vadião. Era uma sala que tinha 8 alunos e 8 professores. Era um negócio assim de noite, nas piores condições. A gente conseguiu fazer uma visibilidade. Nessa altura, eu estava na fundação, montamos um espetáculo para levantar a escola, um pouco, com um espetáculo do Tavernar. E depois a Zélia arranjou dinheiro para comprar uma casa na Magalhães Barata, onde funciona hoje o Bebê de Arte. O Bebê de Arte era a escola de teatro ali, com um teatrinho embaixo, e que depois mudou para aquele prédio, mas foi toda uma iniciativa de reserva de direção. Eu fui procurar os imóveis, mas quem conseguiu a verba foi a Zélia, e a gente começou a trabalhar em termos de realocar com dignidade a escola de teatro. Foi aí que começou a tomar fôlego a escola de teatro, depois de ir lá para onde é atualmente, né? Que é um mundo aquilo já. Aí tu já pensou, tu fez o curso técnico já lá na Jerônimo Pimentel, né? Sim. Olha aí o salto que deu, Olha, sabe? A gente não sabe da importância da Zélia nessa articulação. Margarete, teve uma época também que era lá no profissional, tinha uma sala do profissional também. Era, mas isso foi já depois do Vadião, né? Não, foi antes. Foi antes, foi. Então era primeiro lá no profissional, depois eu lembro expulsaram, eu acho que do Vadião. Eu rolava. Sempre, porque era era um negócio, a universidade, todo mundo diz, já teve o esplendor da escola de teatro. Ok. Mas a escola de teatro era um serviço da reitoria. Sim. Era um serviço. E era um curso de formação de ator que não tinha nem... Mas é essa função da arte que muitas vezes é essa que ela se presta a alguma coisa. Sabe, que nem assim, pessoa de arte, vou só enfeitar. Vamos fazer agora uma coisa se presta ao lúdico, né? Não, era só, como se não houvesse uma outra coisa. Era como se fosse porque o
reitor que começou gostava de Imagina, teatro. imagina a briga para conseguir um espaço Isso. decente. Então foi andando assim. E da importância dele, porque ele não a falta de valorização, né, da arte como não como conhecimento, como ação efetiva. É muito complicado, porque vou até você explicar, né? Mas por que tu queres fazer? Agora, é verdade, mas eu acho que depois de um certo tempo, tantas pessoas que começaram a trabalhar na universidade começaram a fazer uma resistência para esse tipo de coisa, para a importância. É um processo de educação, né? De educação para valorizar da importância. Porque começou a ter verba também. A gente tem que reconhecer que em determinado momento, no governo do Lula, os governos petistas abriram espaço para a arte, para você se, como é que se diz? Você se qualificar com bolsa, com possibilidade de investir em arte, em espaço. Né? Você tem que reconhecer isso. Reconhecer que quem era artista começou a ter espaço dentro da sociedade, dentro das universidades, que antes era quase que festa de colégio, como é de colégio de freira, que faz a festinha de final do ano. Na universidade, a função artística era um coral, um madrigal, um grupo de teatro. Não era... não era para abrilhantar as cerimônias... do Dia das Mães. Não era isso. Era para brilhantar as cerimônias oficiais da universidade. Sim. E não como uma formação e um recurso destinado a desenvolver o talento do artista. Que agora é isso que se vê. Imagine quantos anos você pensa que... Há quanto tempo já se tinha doutorado em ciências exatas e na universidade não tinha nem graduação em arte. Porque se você pensar e comparar, o Ciências da Terra, mesmo quando era núcleo, já tinha doutorado, pós-doutorado, e nós não tínhamos nenhuma escola de teatro. Eu sou da primeira turma de licenciatura em teatro, por exemplo, a primeira graduação em teatro na universidade. 2009. Pois então, o nosso curso, né, que antes era educação artística, né, que tinha 2 formações, então ele começa em 76. Quando nós saímos da escola de teatro... Em 86, ou seja, em 86, e essa mais ou menos é o período que, com exceção, né, da Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro, né, que é vinculada ao UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, as outras escolas praticamente elas vão funcionar um pouco depois, mas a região norte e nordeste a gente inicia quase no mesmo período, a partir da década de 60, a partir da década de 80. Porque então nós extremamente recente, são 40 e poucos anos que nós a gente saímos tem, é muito pouco. Em 71. Eu saí em 71, a Zélia saiu em 72. Era uma escola que você nem era... Era uma escola que te dava um atestado. Era menos que se fosse um curso técnico, Sim. né? Era um curso. Era um curso de formação. Era um curso de extensão. Extensão. A escola de teatro era um curso de extensão. A escola de dança que não era escola de dança, era um grupo coreográfico. Era a arte... As artes cênicas na universidade eram coisas que foi o batalho das pessoas que foram perseverantes, que foram mudando essa situação. O pessoal da dança, o pessoal de teatro, porque a música até que tinha uma escola, mas porque música parece que era só sopro, não sei o quê, e dança e teatro mexe com o corpo. O corpo é um negócio que amedronta as pessoas. É complicado, né? O corpo dá medo das então, tu vais trabalhar o corpo, tu vais expor teu corpo, tu vais
brigar dentro de uma arte, e ficar o corpo é fundamental. Né? Mostrar o corpo. Mostrar o corpo. Então, isso tem a questão do puritanismo, a questão do preconceito e as outras questões que correm. A questão do racismo, a questão do machismo. Entra e passa por tudo isso na própria escola, na própria universidade, que nunca tinha dado ênfase nesses dois tipos de... nem para a dança, nem para o teatro. Dava para a música. Porque a música é um negócio comportado, não precisa. Importante é o sopro, a habilidade manual. Sim. Pronto. E essa outra é toda uma questão que questiona, né? Os comportamentos, questiona os valores de uma sociedade. Porque daí a gente volta também para as questões dessa arte, que é uma arte que vem de fora, né? Porque também o processo de reconhecimento que a gente produz aqui, do que a gente faz, e de que não necessariamente essa arte erudita, ou essa música erudita, ou esse teatro que ele vem da ópera, né? Que a gente também não consegue se ver somente nesse ponto de vista, nessa relação, né? Então, eu acho que é um caminhado ainda longo. Eu acho que a gente ainda tem bastante para mostrar que nós que trabalhamos, todos nós aqui, e a Zélia, que é o objeto da nossa conversa, o interesse da nossa conversa, todos nós viemos de uma formação artística em termos de pós-graduação, e para provar que você produziu conhecimento ainda é uma coisa muito difícil de ser absorvida como tal. Então, você escrever uma tese não quer dizer que você produziu conhecimento, você escreveu. Quer dizer, é preciso a gente brigar ainda sempre para que isso que a Ceci escreveu é uma criação de conhecimento, é uma teorização. O que a Zélia escreveu é teoria, criação de teoria, criação de história. Né? O que tu escreveste, o que eu escrevi, é criar conteúdos, criar história, não só história, mas criar teoria. Que a gente está sempre se ligando na teoria que vem de fora e às vezes nem bate com a nossa realidade. Geralmente não, né? Então, a teoria que a gente está criando é que a gente talvez tenha ali uma fonte para mudar o enfoque em termos artísticos. Sim. Eu queria falar agora, Ceci, sobre alguns personagens que tu citas, né, dentro da pesquisa, interpretados pela Zélia, e Margarete aqui também estava junto, vai falar para a gente também sobre um pouco. Tu trazes ali, Ceci, um olhar sobre esses personagens e também sobre o corpo negro, né, dentro da pesquisa da Zélia, que ela usa como marca identitária da diáspora africana, né? E aí eu queria que tu falasse pra gente dessa relação dos personagens com esse corpo, né, dentro desse campo da arte, do teatro em específico, que tu descreves ali. Tu fala de vários espetáculos, né, e tu dá um destaque ali para alguns personagens. Eu queria que tu comentasse pra gente, assim, um pouco sobre o que tu leu, sobre o que tu pesquisou, o que tu descobriu nessa pesquisa. Tá? Eu começo com o Coronel de Macambira, onde são 3 personagens, né? A Catirina, o Mateus e o Bastião. Os 3 personagens no roteiro principal são negros, mas ali na encenação da escola de teatro, só a Zélia era negra, né? Porque o outro era o Geraldo do Experiência, como é? Geraldo Salles. O Geraldo Salles e o que eu acho que ele era o Bastião, e o Mateus eu não consegui saber quem era. Margarete, tu lembra? Não, eu me lembro, mas eu acho que ele era negro, não era? Não, eu não consegui nenhuma informação sobre quem era o ator que fazia esse terceiro personagem. Eu acho que ele era. Eu me lembro quem era, mas não me lembro do nome. Pois é, então não vou afirmar que ela era a única, mas ela interpretava uma personagem negra, que era os 3 personagens eram escravos, e
o auto acontecia dentro de uma fazenda e tudo mais, que era o que a história por fundo do Boi Bumbá, né? Que a gente conhece aqui como Boi Bumbá. É uma versão estilizada do Boi Bumbá. Isso. Aí eu parto dessa personagem para falar um pouco sobre a infância dela, sobre esse descobrimento dela com o teatro, porque a Zélia fala muito de autos e de bois que ela via pela Sacramenta, e realmente eu fui lá no Vicente Salles buscar a história do teatro, e realmente tinha muitos bois bumbá no bairro da Sacramenta, por ali, na periferia mesmo de Belém. Então ela fala que ela cresce vendo esses bois na época junina. E aí eu resgato essa memória dela de infância para falar sobre essa personagem, que foi a personagem premiada dela, era uma personagem do final do curso de teatro, e ela ganhou prêmio, foi uma peça muito viajada pelo Brasil. Porque era a conclusão de curso. Na escola de teatro, toda a conclusão de curso, o pessoal escolhia um personagem. Para quem terminava o curso, o personagem, primeiro, protagonista, tá entendendo? Então, o protagonista na peça aí, do Coronel de Macambira, é a Catirina, né? Isso, em 72. Ela é a personagem principal. E aí era a formatura da Zélia. Ela ganhou esse personagem. Ela ganhou como isso num festival que teve. Ela ganhou o papel e ela fez esse papel. A Zélia sempre diz que esse papel dela foi o papel que ela pôde se libertar de toda a opressão que ela passou na infância. Não só da opressão, das injustiças quando ela era criança, de não poder participar do teatro. Exatamente, né? Que ela não podia, por ser negra. Então não deixava ela participar das danças, de nada, porque ela era... Ela não era... E ela foi escolhida para ser, como a Margareth está dizendo, a protagonista. Ela ganhou melhor atriz. Ela foi muito lindo. Eu fiz dançarina, cantadeira, foi muito bonito o espetáculo. Foi um espetáculo assim, Arcozelo, que ganhou prêmio, depois de vários lugares. Foi muito bonito o espetáculo. Que circulou também, né? Saiu do estado. Circulou, porque nessa época, aqui em Belém, os espetáculos daqui faziam muito sucesso nos festivais. Tinham muitos festivais no Brasil. Tinha Campina Grande, tinha Arcozelo, tinha Brasília, né? Brasília, tinha Ponta Grossa. Eram muitos e muitos festivais de escolas de teatro e de grupos de teatro do Brasil todo. Era um negócio assim, muito vivo. O Cena Aberta aqui foi um negócio muito importante nessa cidade. Não, e esse espetáculo, além da Zélia, do Geraldo, tinha... direção do Cláudio Barradas, trilha do Valdemar Henrique. As músicas eram belíssimas. Era muito bonito. Era lindo, eu imagino, lindo. Assim. O Valdemar Henrique, que era diretor, porque nessa época o Valdemar Henrique era diretor da escola de teatro. Então, ele fazia todas as músicas dos espetáculos da escola. As músicas da Vereda da Salvação foi ele que fez. As músicas do Coronel de Macambira, as músicas depois, teve um outro espetáculo que ele fez, as músicas, isso era muito lindo o repertório. E aí depois eu entro com o primeiro espetáculo do Cena Aberta, que já foi em 76, que foi o Quarto de Empregada, que era um texto do Roberto Freire. E já tem toda essa... entra nessa discussão que a gente colocou da inversão dos personagens, da inversão desse... Direção do Luiz Otávio, né? Isso, com direção do Luiz Otávio. E, só um instantinho, direção do Luiz Otávio, mas trabalho vocal do Walter Bandeira. Sim. Que era fundamental, porque o Luiz dirigia, mas não dirigia muito. Quem dirigia mesmo, na verdade, as coisas, era a Zélia. O Luiz era mais... de cenário, né? Figurino,
pensando o espetáculo, mas a direção de ator era mais da Da Zélia. Zélia. É esse A que gente ela pode- faz também a adaptação, né? É esse O que quê? ela faz a adaptação. Não, a primeira adaptação dela é do Angélica. que É o é Angélica. Angélica, Não, né? esse espetáculo que ela está falando, do Quarto de Empregada, é do Freire, né? É. Que é o médico, que não é aquele A Roberto. gente pode, É porque as pessoas às vezes pensam. As pessoas às vezes que as pessoas. a gente pode falar então que no Quarto de Empregada, o Luiz Otávio pensou a encenação. Temos ali a Zélia e o Walter como direção mesmo de... Não, o Luiz encenou, mas Dirigiu, né? o Luiz dirigiu ali. Sim. Porque éramos só nós duas, não era tão grande, muita coisa. Ele dirigiu, mas quem trabalhou a voz, quem trabalhou muito a intenção que a gente fazia com os personagens, trabalho vocal, do Walter era impecável. E o Walter continua depois em vários outros espetáculos do Cena Aberta, quando já é lá no Exato. teatro, né, Margareth? Era. Ele continua no trabalho vocal. Ele fazia. O Walter era maravilhoso. Fantástico. Eu cheguei a conhecer o Walter. O Walter era uma pessoa de um conhecimento muito profundo da voz. Bom, E aí a gente tem aí o Quarto de Empregada, né? Essa troca de personagens. E aí depois do Quarto de Empregada, eu faço uma catalogação dos principais espetáculos onde a Zélia atuou, ou como diretora, ou como atriz mesmo, ou ali assistente de direção. Mas depois do Quarto de Empregada, quando ela já foi para a Angélica, ela atuou muito mais na direção do Cena Aberta. Então eu acho que ela foi a principal diretora do Cena também Aberta. acho. Ela tem vários espetáculos. Apesar do Luiz, vamos dizer, ser considerado o diretor, mas o trabalho de ator é da Zélia. O trabalho com sim. com o ator, a Zélia sempre trabalhou muito com o trabalho do ator. E aí ela dirige vários espetáculos. Exatamente. Até o principal, assim, da trajetória dela dentro do Cena Aberta, que é o Teastai, que foi o mais repercutido, o mais censurado, o mais remontado, né, Margareth, para ver se conseguia apresentar alguma coisa. Era muito difícil. Você tinha censura, né? Como foi esse período, Margareth, assim? A gente que é mais novo, né, que não viveu esse momento, a gente ouve falar muito e como foi, por exemplo, ter esse espetáculo no teatro, levar ele para o teatro. Assim. Qualquer espetáculo que tu levavas, tu tinhas que passar pela censura. Como é o nome daquela mulher, menina? Dona Mirtes. Ela era horrorosa. Dona Mirtes. Eu era novinha, eu peguei ainda esse. A Dona Mirtes, Não né? era? Ela vinha, ela ficava sentada, tinha que fazer o dia. Tu tinhas que fazer. Primeiro tu mandavas o texto, eles olhavam o texto, depois eles mandavam para Brasília, depois eles voltavam com o texto. Depois, quando tu estavas para estrear, tu tinha que primeiro apresentar para eles. Aí ela levava o texto, cortava. Isso está cortado, não pode. Não podia nem Não, rever, estava Aí- cortado. Aí isso era o texto e tinha a censura do espetáculo. Tinha que apresentar Tá para entendendo? ela sozinha. Ela assistia e você tinha que fazer, geralmente, tinha macetes para fazer mais suave, mas desculpa a expressão, mas a sacana voltava volta e meia na Aí, temporada. para, porque Tinha cadeira reservada para censura, escrito. censura. Censura federal nos teatros. Já pensou? E aí se alterava, normalmente se alterava, né, esse texto, o que apresentava, e depois se apresentava um outro texto, só que aí às vezes para tudo, era cancelado o espetáculo porque foi censurado, porque tinha sido, né? Nessa época era tudo, era música. Era tudo. Era música, as músicas do Chico Buarque, tu vê. Sim. Do Geraldo André, Mas a figura as coisas era do muito teatro. engraçado. A figura
Essa mulher, a figura dela, porque ela era feia, figura feia. Porque a figura era feia, sim, né? Sim. Simbolicamente sim. era uma já era mas feia ela porque também era era censura. muito feia. Ela era também. feia. O trabalho dela era horroroso. feio. Era e lá vem a censura. E a mulher não era nem uma pessoa agradável, porque tem aquele que é o censor, mas vem assim e vai cortando. Mas pelo menos ela já agredia com a imagem dela. Né? E o Teastai, ele tinha a proposta de não ter texto, não era, Margarete? Era baseado no teatro da crueldade do Antonin Artaud, então não era para ser corpo mesmo, corpo do início ao fim. Então a parte textual não tinha nem como censurar, e era tudo expressão a linguagem do corpo. Eu fico imaginando assim, o impacto dela vendo. Porque ele era um espetáculo, eu lembro que era todo mundo nu, né? E aí tinha a história de não ser nu. Aí tinha nu, tinha vezes que... Dependia. Porque era então que de tapa-sexo, tinha toda uma história, eu lembro disso, né? Que era muita coisa em relação a isso. Então tinha o texto, mas esse como ele não tinha texto, então tinha o corpo, né? Estava ali de uma outra maneira. Tinha o tapa-sexo, que era um sexo, isso né? Era sexo, eu acho que é um período, né? Porque acho que de alguma maneira a gente vive hoje dentro de uma outra, a gente não pode dizer que a gente está vivendo uma situação que não seja de situações de censura, né? Censura nos colégios, censura nas universidades, pessoas que não podem dizer determinadas coisas, né? Enfim, mas é difícil você ter que lidar dessa maneira com um processo todo de não só de violência, né, mas de que o que a gente faz é colocado, né, de uma maneira ruim, né, porque como se a gente estivesse fazendo uma coisa ruim, quando na verdade a gente estava trabalhando em cima dessas expressões que para nós eram importantes. Para a gente, nós não, a gente continua sendo importante. Né? Mas o problema da censura é que além dela oficialmente te barrar, ela te dá uma necessidade, ela te cria um defeito que tu te autocensura para não criar problema, para passar, criar subterfúgios para passar a tua mensagem, mesmo que tu faça subterfúgios, quer dizer, são camadas de censura. Tu te autocensura para ver se o espetáculo sai, tu tenta arrumar um jeito de camuflar tuas propostas, e vem o outro, porque o outro tu não sabe até que ponto ele vai te subestimar e vai... Tá entendendo? É complicado a censura, é um negócio que... Ainda tem coisas que são coisas que tu não achava que aquilo ali fosse causar. Qualquer tipo, porque se ele, né, se a pessoa encasquetasse com uma coisa que não tinha nada a ver, aquilo ali não tinha, não consigo nem dar um exemplo, mas é coisa idiota, assim, coisa besta, mas aquilo ali a pessoa ia justamente naquilo ali que não tinha, era coisa tudo da cabeça da pessoa. Então, acaba que a gente ficava, porque você não está falando, você ficava com um processo de quase de mania de perseguição para achar onde era que estava, para supor o que é, sabe assim, o que era que podia ser. Por isso que se botava muitos palavrões nos textos. Para chamar atenção. Para ter coisa para cortar. Sim. Então tu botava palavrão, porque o palavrão era bem explícito. Se a pessoa não levasse tanto em consideração a interpretação do texto que ele ela ia dizia, focar ali nos palavrões. ela ia focar nos palavrões aqui, não sei o quê. Às vezes o palavrão ajudava. Ela cortava, já vinha todo riscado os palavrões, já olhava assim, já tinha censurado um montão, e às vezes nisso é que escapava a interpretação na hora da censura, tu
mudava o tom, Tem uma música do Tom Zé, que eu não vou lembrar agora, mas é exatamente isso, né? É essa sensação dessa entrada, dessa figura, que vinha para fazer isso de uma coisa que você tinha que criar esse subterfúgio que não tinha nada a ver. Porque, na verdade, você ficava o tempo inteiro... Não vou lembrar agora a música, mas ela é muito, muito própria para essa... Como exemplo, assim, sabe? Do que era viver naquele momento, né? Mas, assim, depois do Teastai, o Cena Aberta não aprendeu nada e continuou. Foi pro mais pesado ainda, foi fazendo... Não era para aprender, você tinha a função de não aprender. Exatamente. Você não era para aprender, Não, era para fazer de conta que tinha aprendido, para deixar em paz, mas não adiantava. Não aprenderam nada, e eles fizeram questão de ensinar o Quintino, que eu imagino também que tenha sido questão em termos políticos muito mais... Foi, aí Quintino já foi... Porque além de ter sido um texto contra uma outra montagem que estava rolando de um outro Exato. grupo teatral que estava exaltando uma figura, não era? É uma das histórias que eu mais amo, sabe? Assim, quando a gente vai falar de história teatral, acho que é uma das histórias que eu mais amo, assim, que eu lembro de ter ouvido. Né? Eu falo, cara, isso é incrível. O que essa galera fez foi muito massa, sabe? Quintino foi O assim, outro lado da sacanagem. o outro lado da sacanagem. E é aí uma história do depois espetáculo ir pro interior também, né? O isso, Quintino ir vai pro pro interior e ir para os conflitos de terra no interior, É. não era, Margarida? Foi para onde tinha... Porque o Quintino foi montado todo com os companheiros do Quintino, dando depoimento para a gente. Cara, aqui. Lá naquela sala de ensaio de Valdemar, lá em cima, explicando o mito do transformismo que Sim. o Quintino aconteceu. Foi um negócio mesmo muito bonito. Ceci, e essa pesquisa hoje, né? Para onde que ela vai, para onde que ela caminha, o que que ela é para ti hoje, assim? Tu achas que tu iniciou ela e ela tá aí e ela é um recorte, né? Eu quero saber para ti o que que ela é, qual que é a potência dela daqui para frente. Eu fico muito feliz assim em ver hoje a pesquisa servindo de referência, sabe? Porque às vezes a gente sabe que sai da academia e ninguém olha para os textos que estão lá no repositório, a não ser o pessoal da academia. Então, quando eu vejo estudantes de artes procurando a minha pesquisa, artistas mesmo, por ser artista negro, por se identificar de alguma forma com a Zélia, procurando a pesquisa, eu fico muito feliz de que ela está conseguindo sair ali da biblioteca virtual do PPG Arte. E eu penso em outros formatos, hoje em dia eu penso muito em fazer uma exposição com o que eu consegui recolher de material, tanto de imagem quanto material mesmo, documento da Zélia. Eu penso em fazer essa curadoria para conseguir organizar e ver para onde vai essa exposição. Eu também penso em fazer a publicação do livro, que eu já te disse que me pedem muito, mas eu não sei por onde eu vou para publicar um livro, eu não sei, eu vou me informar. Mas eu fico muito feliz, principalmente com isso, com artistas que procuram a pesquisa ou para fazer trabalho da academia, porque são artistas lá da FAV, ou só para conhecer mesmo essa história que para eles é interessante. Nossa, para mim isso é muito gratificante, é o melhor de tudo. E o doutorado? E o doutorado daqui a pouco. Eu preciso realmente me encontrar, assim, o que eu quero nessa pesquisa daqui para frente para eu poder entrar no doutorado. Eu estava conversando hoje com o Enoque que eu estou pensando já no doutorado, mas eu quero me encontrar. Eu quero saber se vou para esse campo da curadoria, ver o que eu tenho de material, porque a Zélia me entregou muita coisa, assim. E ela me entregou já no finalzinho, faltando uns 2-3 meses para finalizar o texto. Ela me entregou muito material, muita coisa. Sabe que ela diz que não é ela que guarda, que é o Anselmo que guarda, porque ela não
tem apego nenhum com isso. Então, teve coisas que eu guardei, teve coisas que eu já devolvi para ela, muita coisa. E assim, eu fico pensando que hoje em dia é um trabalho também para as pessoas pararem e perceberem quem está ao nosso redor. Eu penso muito em futuramente alguém vir fazer um trabalho sobre a história da Margarete, que para mim, toda vez que eu converso com essa mulher, eu descubro alguma coisa nova e surpreendente, sabe? Então, tem muita mulher no teatro que a gente não tem essa história documentada, não só a Zélia e a Margarete, mas a própria Natal Silva e várias outras. Nilza. A Nilza, sabe? Mulheres que a gente vê aí em nome de prêmios e não sabe quem é, não conhece a história. A própria Margarida Esquiva Zappa, que é dona de um teatro, nunca ninguém falou nada sobre ela. Exatamente. O Vicente Salles conseguiu um recortezinho, mas não eu acho que tem muita mulher importante nessa cidade que, como sempre, é um pouco esquecida as figuras femininas. Né? Uhum. Eu espero muito que alguém nos escute e comece a procurar essas histórias. Eu queria que a gente pudesse fazer as nossas considerações finais, para a gente já encerrando. Eu queria vir um pouquinho cada uma, para a gente já ir se despedindo. De antemão eu digo que foi um papo muito bonito, muito gostoso. E já quero agradecer assim, a presença de cada uma de vocês aqui. E muito obrigado por vocês terem topado vir aqui compartilhar e trocar com a gente. Tá? Para mim foi muito bonito. Bom, eu que agradeço, né? Acho que a possibilidade, eu me sinto honrada, assim, acho que de acompanhar esse trabalho da Ceci, né? De poder dialogar com ele. Como eu falei no início, eu sempre disse, né, para ela da importância desse trabalho, né, desse processo de escritura dele, né, e da possibilidade que a gente tem de criar, então, essa literatura, né, a criação desse conteúdo, outra gente possa falar sobre teoria de conhecimento voltado para a arte dentro de uma perspectiva que é uma perspectiva de teóricas que são teóricas negras, né, de mulheres negras, e que da importância dele nesse processo de escritura mesmo, como eu falei antes, né, vocês estão com a incumbência de escrever. Eu acho que esse é o momento, né, pegar isso para si, sim, e escrever, porque eu acredito muito que a geração de vocês acho isso dentro não só da política de ação afirmativa, mas de todas as ações que foram feitas dentro do próprio movimento negro, das articulações que foram feitas, por exemplo, das mulheres, como as mulheres se organizavam entre elas para trabalhar como escravas de ganho, para conseguir criar quase como se fosse um consórcio para que as cartas de euforia fossem compradas. Então, não é uma ação solitária, né? Como eu falei, assim, não pode ser uma ação solitária, ela é uma ação nossa, como uma ação política individual, ela tem também uma força, mas ela não pode ser uma ação solitária quando você sabe que você não está sozinho antes, né? Eu acho que essa consciência as meninas têm, os meninos têm. Eu acho que a turma de 2019 do programa de pós-graduação, eles trazem muito, tem uma quantidade de alunos que foi muito engraçado, né? A turma de vocês tinha teatro, dança, a turma de 18, né? E a turma de 2017, que são de onde eu venho acompanhando, né? Com a disciplina de metodologia junto com a professora Maria dos Remédios. Elas sempre tinham teatro, dança, música e artes visuais. Na turma de 2019, diferente das duas turmas de 2017 e 2018, a gente teve só artes visuais e teatro. E com uma quantidade, eram 15 alunos, era exatamente assim, metade. E a maior parte tinha uma grande quantidade de pessoas negras que estão trabalhando com a escritura dessa história, né? Então, eu acho que a gente tem hoje
um conteúdo que acho que é muito importante. Eu acho que, nesse sentido, o programa de pós-graduação em artes, essa contribuição ela é muito importante, eu acho que para nós, e que seja acessível, que seja lido. O que eu posso dizer sobre a possibilidade de escrever um livro, eu acho que tem que escrever, eu acho que tem que encaminhar e começar a encaminhar esse processo, né? Tem a editora da UFPA, a editora do programa de pós-graduação, né? Que a gente pode pensar na submissão desse trabalho para que, né, que seja visto, para que tenha a possibilidade de realmente de fazer uma publicação, de pensar nisso. Eu acho que é importante pensar nisso, sabe? Não pode dizer que não tem, sabe assim? Não pode mais dizer, não tem. Tem. E o que não tem vai ser escrito. E vai ser escrito por quem? Vai ser escrito por vocês. Eu sempre penso que essa é uma ação política efetiva e veja, né, como Zélia ensina muito nesse sentido. Então, estar aqui também por ela é uma honra, que ela é uma amiga, né, e uma pessoa por quem eu não só, né, mas eu compartilho com mais pessoas de uma grande... eu sempre digo assim, é uma grande honra assim, poder ter conhecido e vivido muito próximo de Zélia nessa vida. Então, isso para mim é um presente, é uma honra, né, estar junto com ela, trabalhar junto com ela. Ela foi minha grande aliada na coordenação do curso de artes. A gente só conseguiu fazer ações porque eu tinha ela junto comigo, né, em vários momentos, porque ela é uma figura muito respeitada. As pessoas ela não abaixa a cabeça, né? É muito incrível. Eu estava entrando, precisava daquela pessoa ali. Então, nós somos aliadas nessa luta toda. Agradecer muito. E dizer, sim, só queria falar uma última coisa. Se vocês quiserem acessar o projeto para ter acesso às coisas que a gente, dentro do grupo de pesquisa que eu coordeno, e dentro do grupo de estudos que também eu coordeno junto com a professora Luzia, a gente tem o LabAmp pelo Instagram, tem a Sala Tata Quinambogi, que está Tata Quinambogi, o @Tata Quinambogi, no Instagram e também no Facebook. E que esse é vinculado ao grupo de estudos Zélia Amador de Deus, né? Então, a gente tem ações nesses dois grupos que ela coordena. Acho que ela coordena covermente, né? Porque a gente só coloca o nome dela lá, mas ela está lá porque a gente não se desgruda dela de nada, né? Ela sabe disso. Tá? Então, muito agradeço estar aqui com a Ceci. A gente pode deixar todos os Sim, endereços na descrição. Eu te passo. Tá? Perfeito. Com a Margarete, que ela é uma rainha. E muito agradeço aqui todo mundo aqui que recebeu a gente, o café maravilhoso e tudo lindo. E Enoque, um beijo. Obrigado. Queria te ouvir um pouco, as tuas Olha, considerações finais. para mim, é um prazer e uma honra estar aqui. Primeiro que eu adorei ter vindo aqui, adorei tua iniciativa. E achei assim, tudo muito interessante, muito obrigada por tudo, e principalmente porque eu gosto muitíssimo da Zélia. É assim, mais uma irmã que a vida me deu, é uma irmã que é de uma generosidade. A gente vê pelo trabalho que a Zélia faz com todo mundo, imagine no coletivo, imagine no particular, em termos da solidariedade, amizade, com as pessoas com quem ela se relaciona. Eu tenho uma profunda amizade com a Zélia, fico super feliz de fazer esse tipo de trabalho, de poder dar esses depoimentos, da riqueza que é eu vivi durante muito tempo muito próximo, na mesma casa, as angústias, as coisas que a Zélia teve que superar na vida fora, em termos de sociedade reprimindo, sociedade machista, racista. Então, e hoje em dia, como eu digo para ela, é tudo merecimento, muita luta, muita batalha, muito pensando no coletivo que ela teve até agora, que começa a dar frutos cada vez mais visíveis. É muito importante isso. Nós criamos esse instituto, né, que a Zélia é conselheira, a Zélia, a Edna, a Violeta, a maioria é mulher.
Só tem, acho que, 2 homens, o resto tudo é mulher. E quando nós estamos nesse projeto de primeiro lançar essa plataforma, mas paralela a essa plataforma, como tem muitos estudos sobre o Cena Aberta, a gente vai colocar, quem tem e-book pode albergar nessa plataforma. Quando tu fores fazer o teu livro, a tua proposta, se tu fazes escrito, vamos dizer, impresso, mas também uma versão web, digital, que a gente pode vender, porque o nosso instituto ele vai ter essa função de vender coisas ligadas ao teatro, ligadas à arte, os livros, sabe? Então, pode ser uma perspectiva de tu já conta que tu podes colocar o Benedito fez um trabalho de Cena Aberta que tem vídeo, não sei o que lá, que a gente vai, assim que começar a funcionar a plataforma, a gente vai sugerir para ele albergar lá. Quem quiser comprar, a gente depois repassa o dinheiro. Isso já fica um convite para ti. Aí eu já aceitei. Tá gravado. Tá gravado. Então, ainda não está começando a plataforma, mas nós estamos começando. Nós já catalogamos 700 fotografias em termos de escanear tudinho. Estamos começando a fazer o projeto. Temos uma verba, só não vai sair agora, mas vai sair ano que vem. Então, vamos fazer um trabalho. Vai ser muito legal fazer esse trabalho, ter o teu trabalho lá. Teu material também pode ter o teu acervo vamos dizer, um espaço com teu acervo especial sobre a Zélia, o teu acervo. Sim. A gente pode tratar o teu acervo e colocar. Pronto, já. Sim, vamos fazer isso. Muito obrigada e por tudo. Eu também agradeço, Enoque, o convite. Da gente estar falando sobre a Zélia, sobre o meu trabalho e estar aqui com 2 mulheres que eu admiro muito. Queria dizer que para mim é muito gratificante poder referenciar a Zélia ainda em vida, poder ouvir dela que ela gostou, que ela leu o meu trabalho. Então, para mim, isso não é só um respaldo acadêmico, mas é uma honra, sabe? Saber que eu consegui conduzir a pesquisa da melhor forma. Então, eu fico muito feliz e eu me sinto muito mais confiante de jogar esse trabalho no mundo, de estar aqui conversando e daqui a gente vai pra frente, né, Margarete? É verdade. Já tens o teu espaço lá. Eu agradeço muito. Então, a gente vai encerrando por aqui a nossa conversa. Tá? Fiquem ligados. E foi isso. Muito obrigado. Como tem gente de... Temos que dar os aplausos. Né?